o som. Oi pessoas, na aula de hoje vamos falar um pouco sobre intervalos. Vamos falar primeiro sobre intervalos fechados, que é essa representação. Quando você analisar os intervalos fechados, tenha em mente que todos os números entre 5 e 9 pertencem ao intervalo. Para representarmos é assim: quando a bolinha é fechada, o colchete vai ser virado aberto para o mesmo. Então, fica assim: A igual a colchete virado para o mesmo, 5,9 fecha colchetes. Teremos também outra maneira de representar. Para isso, abriremos as chaves, mas antes saibam que todos os números entre 5 e 9 podemos chamar de x. Então, abriremos as chaves. A igual a, abriremos chaves, colocaremos x pertence aos reais, tal que 5 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 9. Fecha chaves. A few moments later. Para darmos continuidade, vamos falar agora de intervalos abertos. Nos intervalos abertos, o 5 e o 9 não estarão contidos no intervalo. Por conta das bolinhas que estão abertas, eles vão significar apenas limites. Para representarmos, os colchetes estarão ao contrário. Será igual ao anterior, mas damos o nome a esse intervalo de A igual a, abre chaves, x, que pertence aos reais, tal que 5 é menor que x, menor que 9, fecha. Agora veremos outro exemplo de intervalo. Neste exemplo, o intervalo, a bolinha vai estar aberta. 20 minutes later. Este é uma maneira de resolver. Para o segundo exemplo, é mais simples. É apenas colocar o nome do conjunto igual a abre colchetes, 5,9, fecha colchetes virado para a bolinha. Neste outro exemplo de intervalos, a bolinha da esquerda vai estar aberta e a da direita fechada. Para representar, fica assim: o nome do intervalo, que é A igual a, abre chaves, x, que pertence à família dos números reais, tal que 5 é menor que x, que é menor ou igual que 9, fecha chaves. Para um segundo exemplo, podemos representar assim: A igual a, abre colchetes para fora, 5,9, fecha colchetes. Nos intervalos também há operações, como a interseção, a união e a diferença. A interseção são todos os elementos que estão em A e B. No, God! No, God, please, no! 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 Podemos representar como colchete aberto para dentro, 5 e 8, que são os números que estão na interseção, e colchete fechado, por causa das bolinhas fechadas. Para o próximo passo, vamos ver a união, que são todos os elementos que estão em A ou B, ou seja, do menor até o maior. Nesse caso, no intervalo A temos os números 6 a 9, no intervalo B temos os números de 2 a 7. Então, a união fica 2, que é o menor número dos dois intervalos, e 9, que é o maior número entre os dois intervalos. Para representar, podemos usar colchete virado para fora para representar a bolinha aberta,
2,9, que são os elementos, e então na união será o menor elemento possível entre os dois intervalos e o maior entre os dois intervalos. Nesse exemplo, a união ficaria 2 e 9, e assim podemos representar colchetes aberto para fora, 2,9 colchetes fechado para dentro, por causa da bolinha fechada e da bolinha aberta. Uau! Na operação da diferença, são todos os elementos que estão em A e não estão em B ou vice-versa. Nesse caso, a conta é A menos B, então são todos os elementos que estão em A e não estão em B. O menos 3 está em A e não está em B, e o 2 está em A e está em B também, então esse será o limite. Então, a conta fica A menos B igual colchete aberto para fora, menos 3,2 colchete aberto para fora, para representar o limite. Nesse caso de diferença, temos a operação B menos A. Então, nesse caso, fica colchete aberto para fora, 6,7 colchete fechado. Para representar a bolinha aberta, pois dá continuidade para cá, e para representar o final. Quando o intervalo não acaba, chamamos de infinito, e nesse caso podemos representar como colchete aberto para fora, menos infinito, 9 colchete fechado. Ou podemos representar como, abre chaves, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 9. Para finalizarmos o vídeo, vamos passar alguns exemplos. Nesse caso, temos os intervalos A, B e C, e precisamos representar a união de A e B, a união de B e C e a interseção de A e B. Uma foi? Não sei, O que foi que aconteceu? não sei, O senhor capotou o carro, não? não sei. Eu estou lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Para começarmos, vamos anotar 3 linhas para representar o intervalo A, B e o intervalo A união com B. Para começar, vamos anotar o intervalo A. Bolinha fechada, por causa do colchete virado para dentro, menos 3, bolinha fechada, 5. O intervalo B é bolinha aberta, 2, 9, bolinha aberta, 9. A união de A e B, então, fica menos 3, pois é o menor, e 9, pois é o maior. No segundo exemplo, temos B união com C. Para começar, vamos anotar o conjunto, o intervalo B, 2, 9, e o intervalo C, que é infinito até o 7. Então, B união com C fica infinito e bolinha aberta, 9. Então, a interseção de A e B são todos os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo. Então, fica bolinha aberta, 2 e bolinha aberta, 5. Por último, nunca podemos esquecer de colocar a graminha em todos os intervalos. É isso, muito obrigada por assistir, a gente agradece a todos que compartilharam e não esqueçam de deixar o like e se inscrever no nosso canal. 4 mais 4, 5, acertou. 11 mais 3, 13, acertou. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 3, 7 com 7, 7, acertou. Miserável. 3 mais 3, 17, acertou. 5 mais 6, 16, acertou. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 3. acertou. Ah, miserável. E aí galera, sabe? Aqui é pra você, é pra aprender. Entre no site
www.com